maravilhoso. Só Ele é que faz maravilhas. Né? Para falar desse Deus que continua curando, para falar desse Deus que continua libertando, que continua salvando. Ele é o mesmo de ontem, de hoje, será eternamente. Um Deus que cuida de mim e de você. E isso é nos mínimos detalhes. Sabe qual é o maior milagre? O milagre é Cristo vivendo dentro de nós, pessoas difíceis. Esse é o maior milagre. Isso você entende quando o amor de Deus é derramado dentro do seu coração e selado pelo Espírito Santo de Deus. E aí Deus vem te moldando, vem ensinando como você deve falar, como você deve agir, como você deve ser. Este é o maior milagre das nossas vidas, amém? Antes de começar o meu testemunho, eu só gostaria de ler 5 versículos que se encontram em Isaías, versículo 40, Isaías 40, do versículo 27 ao 31. E eu sempre falo que nada acontece por acaso em nossas vidas. Nada acontece por acaso. E esse texto fala de um povo de Deus que estava no exílio, sofrendo, né, por estar longe da casa. Eles estavam cansados de tanta opressão e mais. Achavam que Deus não respondia mais eles. E hoje em dia, devido a tantas situações, muitas pessoas ainda acham que tem essa situação, não, deixa que Deus não responde mais. Deixa assim mesmo, do jeito que está. Então a palavra de Deus, ela fala assim: por que dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus? É exatamente assim quando nós estamos passando por fases. É exatamente assim quando nós estamos passando por lutas, por situações difíceis. Deus se esqueceu de mim. Eu vi até pessoas mudando até o texto, né? Tem pessoas que falam assim: nossa, 1000 vai ficar de pé, 10.000 vai ser abençoado, só eu vou ser detonado, destruído, arruinado e humilhado. Mentira do diabo. É isso que ele me enfrenta fazer, inverter a situação. Aí o versículo 28 fala: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas aqueles que esperam no Senhor, é para aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas. O problema está aqui embaixo e você está aqui em cima. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, porque espera no Senhor. Caminharão e não se fatigarão. Amém? Podemos assentar. O versículo 28, ele fala que nós temos um Deus que ele não se cansa. E nós sim nos cansamos de muitas coisas. Nos cansamos porque tem situações, tem relacionamentos que nos cansam, tanto fisicamente como mentalmente. E uma pessoa cansada não tem como resolver absolutamente nada. Por quê? Porque ela explode, ela está nervosa, né? Se você for resolver alguma coisa cansada, você vai perder o equilíbrio, vai perder a sua casa, vai perder, sabe, o marido, vai perder o emprego, a família, porque está cansado. Quantas pessoas entraram esse 2018 falando: eu estou cansado, mais um ano e eu ainda estou sozinho, mais um ano e o meu financeiro ainda está no zero, mais um ano e eu ainda estou com essa crise familiar terrível, nada acontece na minha vida, não muda, não aguento mais um ano. Tem pessoas assim, se sentindo dessa maneira. O ano começou, entrou agora, né? E se a gente focar na situação, nas circunstâncias, porque é isso que o inimigo quer, tirar você do foco. Você vai ficar uma pessoa amarga, invejosa, culpando todo mundo. Enquanto você procurar culpados, você deixa de achar solução. Por isso que fala, nossa confiança, nossa esperança está em quê? Em Deus, o Todo-Poderoso, né? Se olhar para as pessoas, vai ficar frustrado, né? Eu não ando por causa desse cano, por causa disso. E a palavra de Deus no Salmo 121 fala: eleva os meus olhos para os montes e pergunto: da onde vem o meu socorro? O meu socorro vem de quem? Vem do meu pai? Não. Vem da minha mãe? Não. Vem dos meus amigos? Não. Vem do Senhor que fez os céus e a terra.
Amém? E é Ele que tem que estar no controle de nossas vidas. Amém? A palavra de Deus em Romanos 8:28 fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para aqueles que o Espírito Santo de Deus convenceu de receber esse Deus como Senhor. Senhor significa seu dono. É isso que significa, seu dono. E você pode estar me perguntando, tá? Todas as coisas cooperam para o meu bem? Então por que eu estou nessa situação de perseguição? Por que eu estou nessa situação de abandono? É para você entender e é para você testemunhar que nenhuma arma forjada contra a sua vida vai prosperar. Tudo que foi lançado na sua casa de destruição já caiu por terra, porque Deus é Ele que te dá a vitória. Amém? É o nosso Deus que dá a vitória. Então luta. Não é porque você merece ou porque você não merece, mas a palavra de Deus nos ensina que é porque você pode suportar. Então a luta adversa não vem para você ficar chateado, para você ficar magoado, para você se afastar dos irmãos, né? Ah, não leio mais a Bíblia, não, quem não tem um hábito de orar, aí que não ora mesmo, não. Mas é para você passar pela prova e ser aprovado, entendeu? Aí você vai entender que a sua fé, ela não vacila com a dor, com o medo, com a perseguição. Não vacila, porque você sabe quem está no controle é o Deus Criador dos céus e da terra. É um Deus que não muda e cuida de nós no mínimos detalhes. Então fé não é fugir do dia mau, porque o dia mau ele vem para todo mundo. O dia mau ele vem, mas é você enfrentar e saber que você tem um Deus que vai à frente. Amém? Quem tem promessa de Deus na vida aqui, levante suas mãos. Quem tem promessa de Deus não morre e vai longe. Quem tem promessa de Deus vive, amém? Levante as mãos. Quem tem promessa de Deus? Todos nós, amém? Eu sempre fui levita na casa de Deus. A minha família sempre participou da parte de louvor, da parte de música. E aí, finalzinho de abril de 2007, eu fui fazer o louvor na igreja. E sempre tem um período de louvor, né? O período de oração, me desculpem. Terminou a oração, eu já estava subindo no altar para dar abertura no culto. Uma irmã me chama e fala assim: Deus manda te dizer que Ele te cura. Aí eu fiquei parado olhando para ela e falei: amém. Mas do quê? Porque até então eu não sabia que eu estava doente. Logo em seguida eu comecei com uma dor de cabeça terrível. Eu sempre tive dor de cabeça, mas o Doril realmente resolvia. Só que essa dor de cabeça era diferente. Eu ficava mais de uma semana com dor de cabeça. Eu sentia ânsia, eu sentia enjoo. Eu tinha que ficar no escuro, falar comigo tinha que ser muito baixinho, porque parecia que tinha uma orquestra dentro da minha cabeça. E eu queria, a dor era tão grande que eu queria bater a cabeça na parede. Então, para mim internar, para todo mundo já era, eu falava, meu Deus, porque eu sempre fui uma pessoa extremamente medrosa. Então, para mim internar teria que ser uma coisa assim terrível mesmo. Mês de maio todinho de 2007, pronto-socorro. Mas era assim, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, direto, pronto-socorro. E o diagnóstico, crise de enxaqueca. Segunda semana de maio, eu perdi a visão. E o diagnóstico, crise de enxaqueca aguda. E eu sempre questionava, falava, mas como? Porque todo mundo que fala que tem crise de enxaqueca, fala que começa com 10 anos, com 11 anos, eu estou tendo com 37 anos, crise de enxaqueca. Não, é crise de enxaqueca. E aí perdi a visão, enxaqueca aguda. E de tanto analgésico que eles me deram, eu tive uma reação no começo de junho. Então me transferiram do hospital, me colocaram no hospital do Paulistano, na Avenida Paulista, onde fizeram os exames mais detalhados e viram que eu estava com tumor no cérebro. Aparentemente seria um meningioma benigno. Então eu já fiquei internada, cirurgia para ontem. Eles me explicando que esse tumor, para mim entender, né, porque as palavras técnicas ficavam mais difíceis, então para mim entender é como se fosse um elefante dentro da minha cabeça. Eu quero dizer para vocês que em nenhum momento, mas em nenhum momento da minha vida eu questionei, ou por que isso, eu sou levita da tua casa, por que está... Nenhum momento, nem murmurei, porque a murmuração ela traz para dentro da tua casa o exterminador. Então tudo que está ruim ainda pode piorar. Então a minha oração foi: Deus, o Senhor sabe quem é a Denise, o Senhor sabe de todos os meus medos, de todos os temores. Eu sei que eu não vou conseguir. Eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar agora, porque o Senhor é Deus. Mas se o Senhor não curar, o Senhor continua sendo Deus. Mas uma coisa eu te peço:
nunca me deixe sozinho. Aleluia. E eu posso te garantir, eu nunca fiquei sozinha. Eu sempre estive nos braços do Pai, como nós acabamos de cantar, nos braços do Pai, a proteção, não há melhor lugar para estar, amém? Deus, Ele sempre esteve no controle de tudo na minha vida, que direcionou até os médicos, que viram que esse tumor nasceu em uma parte nobre do meu cérebro. Então, pegou o ocular, não tinha como tirar, porque ele pegou todos os meus movimentos, controlava todos os movimentos do meu corpo. Eu comecei mancando em 2001, que eles falam que foi aonde começou a nascer o tumor. Só que era muito visível. Eu levantei do nada e comecei a mancar. E mancava, era uma dor terrível. E aí ia no médico e os médicos falavam, era uma vida sedentária que você tem. Então meu irmão foi, comprou um equipamento gigante para mim fazer ginástica em casa. Comecei a fazer e cada vez mais piorando, nada de melhorar. E aí eu comecei com a perna direita, daqui a pouco foi a perna esquerda, daqui a pouco não conseguia mais levantar o braço direito, daqui a pouco era o braço esquerdo. Por último eu perdi a força nas mãos, onde eu dependia de pessoas para me alimentar, para me trocar, para me arrumar. E o livramento de Deus começa quando? O livramento de Deus começa na nossa vida quando a gente confia. O livramento de Deus começa na nossa vida quando a gente entrega tudo nas mãos de Deus. Mas não é só a nossa vida, é você entregar sua vida, sua casa, sua família, seu marido, sua esposa, seu filho, tudo nas mãos de Deus, porque Ele tem cuidado. Quando você consegue entregar, aí sim você descansa. Me encaminharam para fazer uma cirurgia com um neurocirurgião. Esse neurocirurgião me deu 30% de chance e estava me explicando que só de abrir a minha cabeça, meu lado direito já ia ficar paralisado, não tinha o que fazer. Mas ele ia tentar salvar a visão esquerda. Eu ia ficar cheia de hematomas, toda roxa, como se eu tivesse levado uma surra do lutador Popó. E ia ficar 6 a 7 meses fora de cogitação. Então, para quem fosse me visitar ou ficar comigo, cuidar, já tinha que avisar para não levar aquele susto. E se não fizer, como ele pegou o ocular, ele vai estar colocando o osso para frente e aí já não tem mais o que fazer, né? Então você vai perder a visão entre 1 mês a 2 meses de vez, aí não tem o que a gente fazer. A cirurgia foi marcada dia 28 de julho de 2007. Eu levei 40 pontos na cabeça, eles não tiraram o tumor, eu só tenho uma ondulação assim na cabeça. Eu entrei... Levei 40 pontos, não tiraram o tumor. Eu cheguei no hospital 7 horas da manhã. Entrei às 10 na cirurgia, saí 7 horas da noite. Aí eles fizeram essa cirurgia só para ele soltar o ocular. Então, cirurgia de porte grande. Porém, eu não tive um hematoma. Porém, eu não tive uma sequela. Para a honra e glória do Senhor, voltei a enxergar das 2 vistas. Quando eles tiraram o dreno da cabeça, a visão inchou bastante, ficou bem inchada assim. E depois voltou, mas quando voltou, eu já consegui enxergar de novo. Para a honra e glória do Senhor, primeira etapa vencida. Glória a Deus. Amém? Amém. Depois da cirurgia, aí eu tinha que tomar 50 comprimidos de manhã, 50 comprimidos à tarde, 50 comprimidos à noite. E como eu fiz a cirurgia, eu fiquei com o corpo muito debilitado, eu não consegui engolir um comprimido. Então minha mãe tinha que quebrar todos os comprimidos, fazia uma papa e me dava de colherzinha, né? Que era um horror. E eu percebi que a minha cabeça, ela não ficava em cima do pescoço. Eu tinha que ficar segurando ela. Se eu soltasse, ela caía para trás, para frente, dos lados, menos ficar no pescoço, ela não ficava. Eu falei, meu Deus, e agora? Se eu falar para eles, eles vão me internar de novo. Então eu não vou falar nada, e ficava segurando a cabeça, mas eu estava muito debilitada, e soltei e falei, não dá mais. E aí ligaram para o hospital, eles só aumentaram a dosagem dos remédios, né? Aí foi melhorando. E aí chegou os dias de tirar os pontos, eu tive 40 pontos, né? Mas eu tirei os 39 gritando, porque a cabeça inchou muito, então os pontos enterraram, né? E aí tinha que vir com bisturi, aquela coisa, dar um corte, dar um puxão, e a Guilmar teve que me segurar porque foi aquela loucura, né? Eu não deixava o médico fazer. E quando voltei para casa, percebi que tinha um ponto ainda. Eu falei, ai meu Deus do céu. E minha mãe falou, deixa que eu tiro. Aí liguei no hospital, falei com o médico, minha mãe tira. Não pode. Volta a próxima semana.
quando eu cheguei para tirar esse ponto, só fui na outra semana para tirar um ponto que ficou na cabeça. Chegou um resultado de uma biópsia, que eles abriram a minha cabeça e sugaram um pouco desse tumor. E aí viram que não era um meningioma benigno como eles pensavam. Tinha uma aparência de um meningioma, mas era um linfoma, não Hodgkin, maligno. E aí logo, só fui tirar esse ponto, já me encaminharam para um oncologista. O neuro me deu 30% de chance, o oncologista não me deu absolutamente nada, já me internou. Foi a pior semana na minha vida, porque o exame de sangue não dava absolutamente nada, era no osso, era na medula. Então eles tiravam 2 pedacinhos do osso, né, do quadril, do tamanho daqueles apontador pequeno. Então a anestesia não pega no osso. Então eu falei, meu Deus do céu, eu falei, se eu não morri na cirurgia, eu vou morrer agora com esses exames, ou vou ficar louca no meu psicológico. E logo em seguida já me levaram para colocar um catéter, né, já para uma microcirurgia. Então eu tenho um catéter, eu tenho um portocar aqui. E já me encaminharam para o médico para estar fazendo as sessões de quimioterapia. E aí, desse ponto só, já fiquei internada, já foi toda essa loucura. Fui recebida pelo médico, bem-vinda ao seu pesadelo. E foi um pesadelo. Porque eu me internava de 15 em 15 dias, ficava uma semana internada tomando a quimioterapia. E uma vez por semana eu tomava uma intertecal, que era a única que subia para a cabeça, né? E eu tinha que ficar, depois desse procedimento, 5 horas deitada de lado, sem me mexer, porque senão saía o líquor da espinha. Então, conclusão, a minha espinha ficou completamente cheia de feridas e eu andando bem devagarinho, mas muito devagarinho mesmo, vocês não têm ideia. A primeira quimioterapia, ela foi assustadora, porque passou 7 dias, aí caiu cabelo, sobrancelha, cílios, unha da mão, unha do pé, a garganta enche de ferida, de mucosite. A quimioterapia, ela dói muito, não tem como explicar, é uma coisa assim terrível. E para piorar, cai muito a imunidade. Então você está bem, daqui a pouco você já está lá na UTI, né? E tinha enjoo, tinha alucinações, medo, né? Mas eu falava sempre para Deus, eu não vou conseguir. Eu falava, Deus, tem misericórdia da minha vida, porque eu não vou conseguir. Me leva, porque na verdade eu tomei muito tempo quimioterapia, então eu estava viva, mas eu estava podre de tanta quimioterapia. Eu tinha ferida no meu corpo inteirinho, que eu queria pegar uma faca e raspar. Eu falava, Deus, me leva, eu não vou conseguir. E Deus me deu Isaías 62, que fala, por teu amor, por amor à sua vida, enquanto você não estiver da maneira que eu quero que você esteja, brilhando como a luz, eu não desisto de você. O inimigo se levanta na sua vida, mas é para cair. Eu falei, meu Deus do céu. E quando você fala, eu não consigo, o sobrenatural de Deus entra na tua vida e te coloca de pé e te faz muito mais do que vencedor, amém? Então na minha vida tudo eu vejo a mão de Deus, mas nos mínimos detalhes. Eu tive que fazer um resumo do resumo do resumo do resumo, porque senão ia pegar muito tempo. Para vocês terem uma ideia como Deus trata desde de detalhes, o convênio era Unimed paulistano quando eu comecei a fazer, mudou para Mil, do nada. Quando eu fiz a última quimioterapia, voltou para a Unimed paulistano. Com a Mil eu tinha enfermeiros em casa, porque eu não podia ter febre, e eu tinha febre. Então eu tinha que ter enfermeiros em casa, eu tinha muitas reações, eu tinha que tomar uma injeção na barriga, eu tomei mais de 50, que é aquela granuloquine, que era a única que eu conseguia levantar para pelo menos lavar o rosto e escovar os dentes, senão nem isso eu conseguia fazer. Fui parar 4 vezes na UTI, perdi pulso, perdi pressão, né, transfusão de sangue, e foi aquele horror. Mas toda vez que eu voltava louvando. Eu voltava agradecendo a Deus. O Salmo 34 fala assim, que em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Então é em tempo e fora de tempo que nós temos que falar do amor de Deus, das misericórdias do Senhor. E eu voltava agradecendo a Deus, muito obrigado, e voltava louvando. 4 enfermeiros na UTI voltaram para o Senhor Jesus. Então, eu acabei muito tempo no hospital. A minha preocupação não era mais comigo, mas com aquelas pessoas que tinham a mesma notícia que eu, que não tinham esperança, e realmente elas esperavam a morte e morriam mesmo. E aí eu comecei a entender que quando você tem a palavra de Deus ela te dá vida. Quando você tem a palavra de Deus, você é renovado pelo Senhor. Quando você tem a palavra de Deus, é Ele que te dá ânimo para continuar, para não desistir. E eu pedi perdão para Deus, porque eu falei, Deus, por mais que eu estava desenganada dos médicos, a medicina me deu 1 ano só de vida,
né? Tudo que eu estava passando era como se fosse uma gripe diante do que eu estava vendo dentro do hospital. Porque a nossa luta é sempre a pior. A nossa luta é terrível. Até você conhecer a luta do próximo. E aí a palavra de Deus ela é bem clara. Você está ligado aonde? Na videira? Sim, então você vai ser a bênção. Eu estava onde? Eu estava no hospital. Então eu tinha que ser bênção lá, mesmo chorando, mesmo com dor, mesmo não entendendo, eu tinha que fazer a diferença. Porque louvar a Deus quando tudo está bem é maravilhoso. Qual louvor que sai da sua boca, Érica? O marido vai embora. Vai embora com a vizinha. Qual louvor que sai dos nossos lábios? Né? Meu marido foi embora com a vizinha nessa época. Qual louvor que sai quando você está com câncer, né? Não tem mais jeito, o máximo a medicina te dá 1 ano de vida. Ou um pai de família desempregado. Ou um filho que está nas drogas, né? Como que a gente faz? Será que tem jeito? Será que tem solução? Será que tem saída? É Deus que segura na minha e na sua mão e não nos deixa cair. Amém? Agora sem Ele nós já caímos em depressão. Somos destruídos com a má notícia. Então o nosso posicionamento clama pelo nosso milagre. É o nosso posicionamento. Mesmo que tudo dizem, está falando não. Porque quando eu estava no hospital eu não tinha uma palavra. Ó, tá dando certo. Ó, o remédio está entrando. Meu, você vai sair dessa. Não, era assim. O tumor está crescendo, o tumor está correndo. Nós nunca vimos isso. Aumenta a dosagem. Você vai ter que voltar. Esse tumor na sua cabeça vai explodir. Era só isso que eu ouvia. Só isso. Então o nosso posicionamento clama pelo nosso milagre. A Sulamita, vocês lembram da história? Seu marido está bem? Não, meu marido está ótimo. Ah, então tá. E você? Eu estou ótima. E seu filho está brincando? Está bem. O filho dela estava morto. Mas o posicionamento dela clamou e o menino veio a ressuscitar para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Então tudo que tiver morto na sua vida vai ressuscitar, porque o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. Amém? Para vocês terem uma ideia, como eu estou falando dos mínimos detalhes, a quimioterapia, quando a pessoa transpira, ela solta um ácido no corpo. Então, comigo começou 12 pessoas e elas usavam perucas, né? E é caro, dá 2.000 fio natural. E em 2 meses o corpo solta um ácido que queima todo, aí fica aqueles cabelos de boneca. Eu não sei se algumas pessoas já foram visitar pessoas fazendo quimioterapia. Então, eu comecei a fazer a diferença no hospital. A minha tia comprava lenço para mim, comprava lenço para todo mundo, ficava todo mundo de lenço. A Érica, que cantou com a gente, fazia a sobrancelha de todo mundo com lápis. E nós começamos a fazer a diferença. Aí a médica que me desenganou me chamou e falou assim: eu sei quando você está aqui no hospital. Todos os enfermeiros querem ficar no seu quarto, e era verdade. Todos os enfermeiros. Quando eu chegava em casa, eu tinha febre, eu tinha que voltar para o hospital. Eles estavam mudando de plantão, eles me viam, eles ficavam. Era uma coisa assim de Deus, como Deus cuida nos mínimos detalhes. Ela falava: os pacientes querem mudar de quarto para ficar com você. Era verdade também. Ela falou: porque aonde você está, a gente escuta você rindo. Vocês cantam. Vocês falam de Deus em um ambiente de choro, de destruição e desespero. Então era do hospital para casa do altar, e do altar para o hospital. Eu não queria voltar para o hospital vazia. Então eu ia, mesmo sem força, mesmo sem condição nenhuma, para ouvir a palavra de Deus, para me alimentar, para chegar forte, para falar para eles: existe um Deus, existe cura, né? Deus que transforma toda maldição em bênção. Então os pacientes olhavam para mim e falavam: Denise, você não chora? Denise, você não sente dor? Está sempre rindo, o que acontece com você? Eu falava: eu choro, eu sinto dor, eu grito, eu não quero fazer nenhum exame. Está aqui a Guilmar, que todos os exames ela tinha que me segurar. Eu falava: eu não quero fazer nenhum exame, mas eu faço, porque Deus sempre Ele vai fazer a parte dele. E nós temos que fazer a nossa. Mesmo chorando, mesmo com dor, mesmo não entendendo, nós temos que fazer a nossa parte. Porque a nossa alma espera em quem? Espera nesse Senhor poderoso. Ele é o nosso auxílio. Ele é o nosso escudo. E Ele nos dá essa esperança que não confunde dentro de nós. Então o ponto final do homem, mas isso é para todas as áreas de nossas vidas, não é o ponto final de Deus. Não é o ponto final de Deus. Às vezes você olha: ó, você não serve para isso. Mas o que Deus fala? O que Deus diz? Né? Então,
A palavra de Deus, ela traz uma esperança. E quando você tem essa esperança, você tem confiança. Confiança em quem? Em Deus. Às vezes confiamos em pessoas, se machucamos. Confia em Deus. Né? Confia em Deus, porque Ele sabe quem é você. Ele vai cuidar de você nos mínimos detalhes. Né? Ele vai te ensinar a esperar. Não é fácil esperar em Deus, porque tem obstáculos. Mas tem bênção em nossa vida que só vem com a prova da espera. Não tem jeito. Muitas pessoas querem o Salmo 70. Presta-te, ó Pai. Não, mas Deus espera, eu tenho uma obra. Eu tenho uma obra na sua vida. E Deus que vai te dar uma paz que excede a todo entendimento dentro do seu coração. Você está com uma luta terrível. O problema está aqui embaixo e você está voando aqui em cima. Por quê? Porque você está esperando no Senhor. Por isso que você não desiste. Amém? Todo o meu tratamento foi no Hospital Santa Paula, em Santo Amaro. Começou comigo 12 pacientes. Nós ficávamos em enfermaria. O tratamento é muito agressivo, realmente. Ficou só eu e mais uma moça. Comecei a quimioterapia em 2007. Ficando internada uma semana. Terminei em 2009. De 2009 a 2012, eu fiquei de 3 em 3 semanas. Aí eu não me internava mais. Ficava um dia só, entrava às 7 horas da manhã e saía às 7 horas da noite. Mas era de 3 em 3 meses, ia para casa. De 2012 a 2018, eu estou com exames de 5 em 5 meses no osso. 2010 a médica me liga. E toda vez que os médicos me ligavam, para mim era um terror, porque as notícias nunca, era só uma notícia, não tinha uma notícia boa. Tipo, vem que está acontecendo coisa. Não, vem porque o negócio está feio do seu lado. E aí ligaram para mim e faz, isso foi em 2010, faz os exames de novo. Eu, mas por quê? Então, faz os exames de novo. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, acabei de fazer esses exames porque é tudo dolorido no osso. Então, o tumor que era do tamanho de um elefante na sua cabeça, que estava para estourar, desapareceu. Sabe o que eu vejo? Luta tem começo e tem fim. A gente acha que não, mas tem fim. Agora começa 2018, eu fui liberada do catéter. Agora eu vou passar com vascular para estar tirando o catéter. Os médicos falam, Denise, você está melhor que a gente. Eles olham para mim e falam, você é milagre. Milagre não se explica, milagre se vive. Amém. Hoje eu estou com um hematologista e o hematologista me vê como fantasma. Ele fala assim, Denise, você não tem noção do que aconteceu com você. Cirurgia de porte grande, você não tem sequela. Você não sabe o que é isso, você não tem sequela. Ele verdadeiramente existe Deus. Os recursos humanos falam para você não tem jeito, não tem saída, não tem o que fazer. Os recursos de Deus não se esgotam. Não se esgotam da nossa vida. Jesus, Ele sofreu por mim e por você. Ele sabe dos seus temores, das suas fraquezas, das suas decepções. Ele sabe melhor do que nós mesmos o que nós precisamos. E promete nunca nos deixar sozinhos. Esse é o nosso Deus. E nos capacita sempre a esperar nele e não desistir jamais. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o inimigo que entrou por um caminho, trazendo canseira, trazendo dor, trazendo confusão, quebra de relacionamento, vai sair por 7 caminhos no nome de Jesus. E você vai viver a honra de Deus na tua vida. Amém? Oh, aleluia. Eu queria terminar cantando uma canção. Gostaria de convidar as meninas. E essa canção fala que nós temos um Deus que não falha. Que o cuidado dele é eficaz sobre a nossa vida. Porque Ele é o nosso Deus. Oh, oh, oh.
Deus cuida de você nos mínimos detalhes. Este é o Deus que te ama, te consola e te dá paz. Não existe em nenhum momento da história um erro seu. Tão perfeito, sabedor de todas as coisas, este é o nosso Deus. Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus que te ama, um Deus que não chega a pesar na sua vida. Seu cuidado é eficaz. Deus, este é o Deus que te ama, te consola e te dá paz. Não existe em nenhum momento da história um erro seu. É só você confiar, é só você descansar. Tão perfeito, sabedor de todas as coisas, este é o nosso Deus. E Ele quer te dar, fazer você viver uma vida eterna. Se Ele prometeu, vai realizar. É só nele esperar. Este é o Senhor, Jeová Jireh. É o Deus da provisão, sim, nele espero. Este é o Senhor, Jeová Jireh. Tudo é capaz de fazer por você. Este é o Senhor, Jeová Jireh. É o Deus da provisão, sim, nele espero. Este é o Senhor, Jeová Jireh. Tudo é capaz de fazer